A paz, Senhor Jesus. A paz, Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor. Mais uma vez estou aqui para trazer um pouquinho mais da leitura da palavra de Deus, da doutrina de Cristo Jesus, para mim e para você. Amém, amados? Hoje eu vou falar um pouquinho, apenas uma leitura, porque hoje eu não estou muito bem com efeitos de quimioterapia, né? Mas com o Espírito Santo ele incomoda a gente para que nós gravamos, para que eu venha falar algo, né? Então nós temos que obedecer, né? Melhor obedecer quando Deus nos fala, quando Deus nos manda fazer um algo, amém? E nós já, como nós estamos na leitura da palavra de Deus, já do livro de Mateus, nós estamos no capítulo, terminamos o capítulo 8, amém? Hoje nós vamos para o capítulo 9, iniciando o capítulo 9, ele é um pouquinho grande, então vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo tem para nos falar nessas palavras, amém? Hoje eu ouvi esses dias um pregador falando que nós não devemos levar em conta esses 4 livros, né? Onde Jesus falou. Marcos, olha onde nós chegamos a ponto, né? De não levarmos em conta aquilo que Jesus falou. Ele disse que nós não devemos levar em conta o que Jesus falou, o que Jesus falou na lei. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E nós devemos ouvir aquilo que Jesus disse aos apóstolos e aos seus discípulos, né? Imagina a quantas heresias, a quantas coisas distorcidas nós estamos ouvindo nos dias de hoje. Então, nada melhor do que lermos a palavra e falarmos dentro dela. Amém? E não ouvir nada além daquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém, amados? Então, vamos ler Mateus 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, vendo a fé do paralítico, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Importante, né, amado? Jesus dificilmente fala: você está curado, receba a cura. Ele sempre fala que a pessoa está perdoada, que a pessoa está salva. E assim não é diferente nos dias de hoje. Para mim e para você. Ele perdoa a cada dia, a cada momento os nossos pecados. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Os escribas que estão aí ao nosso derredor, blasfemando contra a nossa vida, contra a minha e a tua vida, quando falamos em nome do Senhor Jesus. Quantos escribas, amados e minhas amadas irmãs, estão ao nosso redor. Mas não deem ouvido, não. Não deem ouvido. Porque aquele que é maior, aquele que é soberano, está comigo e com você. Aqueles que creem na verdadeira palavra de Cristo Jesus. Amém? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais mal o vosso coração? Jesus conhecia todos os pensamentos daquele povo. Porque Jesus, ele era Deus. Então ele sabia até os pensamentos, não precisava falar, ele conhecia os pensamentos. E aquele povo, como não o conhecia, não sabia quem ele era, não acreditava nele, né? Pensava que ele não sabia. E muitas das vezes, amados, eu e você estamos falando e as pessoas estão desacreditando nas nossas palavras. Mas muitas das vezes mal sabem elas que nós somos dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Por que cogitais o mal no vosso coração? E quantos hoje, amados,
Às vezes está conversando com você, uma conversa séria, mas dentro do coração dela ela está duvidando, ela está pensando mal de você e de mim. Isso né, nos dias de hoje são mais do que naquele tempo, porque o povo de hoje são piores que os escribas e os fariseus. Porque os escribas e os fariseus naquela época creiam na lei. E o povo de hoje creem no mundo. Amém? Pois qual é mais fácil, dizer-lhe, estão perdoados o teu pecado? Ou dizer-lhe, levanta e anda? Porque se Jesus falasse para ele, levanta e anda, ele ia andar. Mas ele continuaria com os pecados. Então é mais fácil falar, perdoados estão os seus pecados. Porque ele também ficou livre dos pecados. Amém? Muitas das vezes hoje nós nos encontramos numa situação difícil e às vezes Jesus não nos cura. Nós continuamos com a enfermidade. Como está a missionária Ana no dia de hoje. Continuo com a enfermidade. Mas creio que Jesus está comigo. Eu creio que o Espírito Santo está sobre a minha vida, me dirigindo os meus passos e dizendo para mim, força, eu estou contigo. Caminha, eu estou contigo, mesmo em meio às poucas forças no corpo físico, mas a alma alimentada com o poder do Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus. Amém, meu querido e minhas queridas irmãs? Então aquele homem, ele poderia apenas ter sido curado e não perdoado os seus pecados, mas qual é o mais importante? Os pecados perdoados ou ele andar? E eu, na minha visão, eu creio que os pecados eram muito mais importantes serem perdoados do que o andar. Amém? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Jesus poderia mandar ele ir, como muitos aí estão gritando hoje. Hein? Faça isso, traga alguém para fazer, para acontecer isso, para acontecer aquilo. Jesus não faria isso, gente. Jesus não fazia isso. Não. Ele queria tudo ali caladinho, sem exaltação. Hoje não. Hoje o homem ele quer exaltar, quer ser exaltado, ele quer ser aplaudido, ele quer visto que ele tem o poder. E não é isso que Jesus quer de mim e de você. Não é isso que Deus quer de mim e de você, amado. Não, não é isso, não. Ele nos quer humildes, sem exaltação, fazendo as coisas para Deus, sem exaltação. Amém? Levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E o paralítico obedeceu. Quantos de nós obedecemos a voz de Deus hoje? Nós às vezes obedecemos a voz do homem, preferimos obedecer a voz do homem, mas não obedecemos a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos para os templos, quando você sai fora e pergunta qual foi a mensagem, ninguém sabe. Sabe falar assim do disse-me-disse que teve dentro da igreja, do que o homem falou, mas da palavra de Deus, são poucos os que guardam. São poucos os que guardam no coração. Apesar que tem muitas palavras que saem que é preferível nem nós guardarmos do nosso coração. Porque são tantas heresias, são tanto besteirol, que às vezes Deus assim nos faz, que nós nem nos lembremos. Amém? Vendo isso, as multidões possuídas de temor. Qual é o seu temor nesta tarde para com Jesus? Qual é o seu temor nesta tarde para com Deus? Qual é o seu temor nesta tarde para a tua vida com Cristo Jesus? Com a doutrina de Cristo Jesus. Qual é o seu temor? Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens.
que dera tal autoridade aos homens. Deus dá autoridade aos homens. Deus já deu, dá e continua dando autoridade aos homens. Mesmo aqueles que falam em verdade. Muitas das vezes é permissão de Deus. Muitas das vezes é permissão de Deus. Assim como Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, né? Deus permite hoje em dia muitos homens estarem falando aí em verdade e Deus permitindo. Deus dando corda, Ele dá corda para ver até onde vai o ser humano. Amém? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Ali estava Mateus, discípulo de Jesus, sentado na coletoria. Ele era coletor de impostos. Ele coletava impostos. Amém, amados? E Jesus o convidou. Jesus o convidou. Jesus não convidou chefes grandiosos, não. Ele só convidou pessoas da ralé, como dizem hoje o povo aí fora. Só esse tipo de gente Jesus convidou. Mas hoje, meus amados, nós só somos aceitos aí nas igrejas se não formos da ralé. Porque o povo da ralé pouca importância tem para aqueles pregadores de hoje, para aqueles que dizem que fazem o ID do Senhor. Amém? Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por que ele come com publicanos e pecadores? Porque ele veio para essa gente. Ele não veio para aqueles que são salvos. A diferença da igreja de hoje para aquilo que Cristo pregou. E uma igreja que antigamente vivia assim como Cristo ensinou. Mas hoje já é diferente. O eu, o egoísmo, a ganância subiu tanto a cabeça do homem, porque ele não importa mais para os pecadores, por menos desfavorecidos, por menos desfavorecidos. E isso nós estamos vendo aí no próprio governo. No próprio governo. Favorece aqueles que já são milionários. Mas os pobres, para os necessitados, para aqueles que realmente necessitam, não tem. Tirou, sim, muitos. Tirou muita coisa. E continua tirando. E vai ser assim. E o importante é que Deus nos deu ali algo assim que eu começo a pensar e eu falo, meu Deus. E dizem que foi levantado um homem de Deus. Como pode falar em nome de Deus? Uma pessoa sem piedade, sem coração. E assim somos todos nós. Somos todos nós. Somos todos nós. Jesus convidava para sentar com eles os fariseus, os necessitados, os imundos. Era esse o povo que se assentava à mesa com o meu Jesus. E hoje nós não se compadecemos desse povo. Nós não se compadecemos desse povo. Poucos, eu tenho visto muitos homens de Deus se compadecendo desse povo humilde, simples. E que Deus venha abençoar a vida de cada um deles. Que eles possam crescer na graça. Amém? E no amor de Cristo Jesus. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quantos doentes aí em cima dos púlpitos pregando a palavra do Senhor, se passando por homens de Deus, pregando mentiras, inverdades. Pastores que, se uma criança
para pisar no seu sapatinho de luxo, já olha de mau jeito, batendo, tirando a poeira do pó, tirando o pó a poeira da sujeira que ficou. É assim, amado. É esse o mundo que vivemos. Nós estamos se distanciando das coisas de Deus, da palavra de Cristo Jesus. A cada dia mais distante. Se não voltarmos o mais rápido possível. Ou como será duro o ranger dos dentes. Como será duro os ais. Amém? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia e não holocausto. O que é, amados? O que significa misericórdia? Você tem o dom da misericórdia no seu coração? Será que eu tenho o dom de misericórdia dentro do meu coração? Ah, não, mas nós preferimos o holocausto. Hoje, nós preferimos o holocausto do que a misericórdia. Do que a misericórdia. Do que a misericórdia. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Por que ele não falou assim que ele veio trazer para você bênção, que ele veio trazer para você carro, que ele veio trazer para mim dinheiro, porta aberta, que ele veio trazer para mim... O que mais, irmã? O que mais? Tantas coisas desse mundo que o povo está pedindo para ele. Mas ele só veio para uma coisa: chamar os pecadores ao arrependimento. Você tem feito isso? Será que você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? Hein? Vamos continuar a leitura. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Teriam necessidade deles jejuarem? Eles estavam andando com o mestre. Eles não tinham necessidade de jejuar, porque eles estavam com o Pai, com Deus, com o próprio Deus. Eles estavam caminhando com o próprio Deus, e Deus sabia de cada intenção, de cada coração. Deus não precisaria de sacrifício deles. Deus queria ver a intenção do coração deles. Então eles não precisavam estar jejuando. Amém? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes ou convidados para casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe ser tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Eu e você, amados, nos dias de hoje, nós temos sim que nos jejuar. E eu e você temos que jejuar, porque nós não estamos andando. Nós só ouvimos falar de Jesus. Nós não estamos aqui tete a tete com Ele. Mas nós temos Ele ao nosso lado, a todo momento, a todo instante. E Ele quer ver a minha intenção e a sua. O meu sacrifício. Porque Ele fez sacrifício. Ah, mana, mas Ele não quer sacrifício. E se Ele fez sacrifício? Ele fez sacrifício ali naquela cruz por mim e por você. E foi de morte, foi difícil. Então nós temos que sacrificar o nosso corpo. Porque o jejum é sacrificar o nosso corpo. Amém, amados? Eu vou contar para os irmãos algo. Há um tempo atrás, eu fazia muito jejum, né? E eu tinha feito um jejum por uma causa muito importante. E eu era fanática por café. Eu não podia sentir o cheiro de café, porque eu levantava, meu marido sempre fez café de manhã. E eu levantava, quando eu sentia o cheiro do café, eu levantava e vinha logo para mim tomar o café. E se eu não tomasse o café de manhã,
Se eu fazia o jejum, quando era meio-dia, eu não aguentava mais. A primeira coisa que eu ia tomar era café, depois que entregava o jejum, porque eu não aguentava a dor de cabeça. E eu estava num propósito, que aquele propósito eu não poderia quebrar de forma nenhuma. E de manhã, quando eu senti o cheiro de café, foi a primeira coisa que eu fiz. Peguei a xícara, coloquei o café. Quando eu tomei o café, eu lembrei do jejum. Naquela hora, meus amados, coloquei o meu joelho no chão e falei com Deus. Deus, isso é idolatria. Isso na minha vida é idolatria. E muitas coisas é idolatria na nossa vida. Eu coloquei o meu joelho no chão e falei com Deus. Deus, isso na minha vida é idolatria. E eu não aceito essa idolatria na minha vida. A partir de hoje, eu não coloco mais café na minha boca. E não quero mais sentir essa dor de cabeça, essa ansiedade, esse desejo de tomar café. Porque isso é idolatria. Amados, a partir daquele dia, isso já vai fazer uns 15 anos. Eu não tomo mais café. E o café nunca me fez falta. E nos dias de hoje, eu sou grata a Deus, porque eu fui proibida de tomar café e como eu já não tomava mesmo, falei, olha, Senhor, Deus sabe das coisas e Deus faz as coisas certas, né? A partir daquele momento, Deus me libertou do café. Eu não senti mais falta do café, não tomei mais café. Então, amado, quando nós fazemos um propósito com Deus, com fé, Deus age, Deus cumpre e Deus faz o desejo do nosso coração. Amém? Vamos continuar. Versículo 16. Ninguém põe remendo velho, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior rotura. É o que está acontecendo hoje. O povo está remendando a palavra de Cristo Jesus na lei. Remendando a doutrina de Cristo Jesus na lei. Amém? Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amados, minhas amadas irmãs, nós temos que vigiar naquilo que falamos, naquilo que usamos. Em tudo nós devemos vigiar, porque senão nós tornaremos em odres velhos, em roupas velhas. É o que muitos hoje nós somos, roupas velhas e odres velhos. E queremos consertar de uma forma errada. E não tem conserto. Nós temos que nos consertar da forma certa. E a doutrina de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus, ele nos ensina a como nos consertar. Amém? E 18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que o chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Eita Deus, olha a fé, irmãos. Eita fé maravilhosa que tinha esse homem. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. Eis que uma mulher, durante há 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia. Veio para trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-o, disse-lhe: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Desde aquele instante, a mulher ficou sã. Amém, meus queridos e minhas amadas? Aqui estava aquela mulher do fluxo de sangue. Uma história, um do que Cristo fez, dos milagres que Jesus fez, que o povo gosta de pregar, mas para fazer sensação em cima disso. Amém, amados?
mas mal sabem os sofrimentos daquela mulher. Aquela mulher, amados, ela é excluída da sociedade. Essa mulher, ela é excluída do meio da sua família. Ela é uma mulher que vivia só. Eu creio que ela tinha posse, ela já havia gastado tudo e nada adiantou. Ela é uma mulher que já não tinha mais esperança em nada. Mas eu creio que aquela mulher, como eu e você nesta tarde, ouvindo falar de Jesus, a nossa esperança vai ser redobrada. A nossa fé vai ser multiplicada. Porque eu e você cremos no nosso Salvador Jesus Cristo. E a nossa fé será multiplicada. E esta mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ela não poderia naquela época sair nem à rua. Porque senão ela era apedrejada. Porque ela era imunda. Ela é imunda aos olhos daquele povo. E quanta gente hoje se acha imunda, porque é rejeitada por mim e por você, que se diz cristão. Quantos são rejeitados porque são pecadores, porque fazem coisa errada, porque são drogados, porque são beberrões, porque são prostitutos, porque são homossexuais. Nós o condenamos nos dias de hoje. Enquanto Cristo nos diz que é para amar. Para amar. Sim, nós não aceitamos a prática do erro. Mas o meu dever e o seu é amar. É amar essas pessoas. Amém? E essa mulher, amados, naquela época, ela se sentia assim, rejeitada. Porque se ela saísse até a rua, ela iria ser apedrejada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela não temeu. Ela enfrentou a multidão. Assim, Jesus está falando para mim e para você nesse dia de hoje. Enfrente a multidão. Vamos enfrentar a multidão. Não tema a morte. Vamos enfrentar a multidão. Deus nos deu espírito de ousadia, não de covardia. E esta mulher, ela teve ousadia. Eu vou chegar até o mestre, mesmo que isso cause a minha morte, mas eu chegarei até ela, ao mestre. E ela foi, e ela apenas tocou na orla do vestido de Jesus. Ela apenas tocou na orla. Então toque nesta noite na orla. Porque eu creio que dele sairá a virtude para mim e para você. Na próxima leitura nós vamos continuar esta mensagem desta mulher e da filha de Jairo. Nós vamos continuar essa mensagem e eu vou estar parando por aqui. Amém? E que Deus venha te abençoar. E que Deus venha nos trazer força. Deus venha nos dar discernimento. Que Deus venha tocar na minha vida e na tua vida espiritual. Para nos levar a entender e a praticar a doutrina de Cristo Jesus. A pregar o ide do Senhor Jesus. Amém, meu querido e minha querida irmã? E que nesta tarde e nesta noite, que Deus esteja contigo, nos abençoando, e que nós possamos a cada dia clamarmos, a cada dia estarmos buscando mais e mais aprender de Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus para você? Você sabe? Quem é Cristo Jesus para mim e para você? Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém?